Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte e querida ouvinte, estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim, nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Hoje estudando juntos os versículos 16 ao versículo 21. Jesus continua na temática da Palavra de Deus. Vamos então ler juntos o texto da Palavra de Deus. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele então sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Como eu já disse, Jesus continua na temática da palavra de Deus, e a palavra de Deus é aqui retomada pelo Senhor em forma daquela luz que ilumina, a luz da candeia. Naquele tempo, claro, nos tempos antigos, e eu não sei se você já morou, se você conhece dos tempos em que não havia energia elétrica, por exemplo, lá na chácara da sua tia ou do seu tio ou da sua vozinha, e você tinha então que acender uma lamparina. Uma candeia é uma lamparina, não é? Geralmente elas eram acesas e eram alimentadas por óleo querosene. E então a ideia aqui é que uma candeia ou uma lamparina não pode ser acesa e escondida. Aqui então a palavra de Deus é essa candeia, é essa luz que deve iluminar. Então o texto diz: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador. O velador era um lugar perto dos umbrais das portas, bem visível, e na parte de cima de uma construção, para que pudesse alumiar todo o ambiente. E é fato, hoje nós sabemos que nós vemos as nossas lâmpadas em nossas casas e elas estão em geral nos tetos para iluminar todo o ambiente. É o local mais apropriado. Então não se acende uma candeia e se esconde, mas se coloca no velador. Da mesma maneira, a palavra de Deus é para iluminar, ela é para trazer a sua influência, a sua luz, para que ela brilhe para todas as pessoas e todos vejam a luz. Verso 16 diz. E aí, verso 17, continuando essa temática da palavra de Deus, diz: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Jesus, inclusive, traz aqui uma medida de julgamento, de juízo, para aqueles que tiverem conhecimento e não o colocarem em prática. Ou seja, aquele que esconder mesmo, né, até de propósito, o conhecimento que tem, aqueles que não colocarem em prática o conhecimento da palavra que tem. Por isso o texto diz: vejam, pois, como vocês ouvem. E o sentido de ouvir aqui é ouvir e dar ouvidos. Não é só ouvir de escutar, não é? Não é apenas ouvir algo e não guardar. É
veja como vocês ouvem e como vocês agem de acordo com aquilo que vocês ouviram. Porque ao que tiver, se lhe dará. Ou seja, aquele que ouvir e der ouvidos, de acordo com seu conhecimento, ele terá o seu fruto. Mas aquele que não tiver e não der ouvidos, até aquilo que ele acha que ele tem, até aquilo que ele acha que está certo em sua vida, até isso ele também vai perder. E assim, nada que está oculto vai deixar de ser manifesto. Nada vai ficar escondido que não seja conhecido e não seja revelado. Parece que não tem muito a ver essa visita e o propósito da visita da família de Jesus aqui, mas Jesus usa isso mesmo para finalizar aqui a questão da palavra de Deus e do seu papel importante na vida do discípulo. O texto diz: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo, ou seja, muita gente ao redor de Jesus, muitas pessoas ali perto dele, e seus irmãos e sua mãe. Seu pai não é aqui mencionado, o que nos leva a crer que já nessa época ele não vivia mais, né, já tinha falecido. Os estudiosos são quase unânimes em pensar que José, seu pai, faleceu em algum tempo depois da sua segunda infância, ali depois, né, já nos seus anos de adolescência. A mãe e os irmãos de Jesus, e aqui os irmãos literalmente, né, não são os primos, não são só filhos de José e não de Maria, tá certo? O texto diz que eles são irmãos de Jesus. É claro que nós sabemos que eles eram meio-irmãos, porque tinham apenas a mesma mãe, não é? José era pai deles, mas não era fisicamente, biologicamente pai de Jesus, não é? O Espírito Santo era o pai, o próprio Deus era o pai do Senhor Jesus. Aqui então eles vêm até Jesus, não é? E porque não conseguiam se aproximar, Jesus recebeu a mensagem: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Jesus aproveita esse momento para ensinar algo especial, precioso. Ele disse, porém, veja o contraste aqui, ele, porém, ao ouvir isso, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e que a praticam. Jesus fecha aqui esse ciclo da importância da palavra de Deus e da importância da obediência à palavra de Deus, em linha com aquilo que nós lemos, por exemplo, em Tiago: os bem-aventurados aqueles que são não só ouvintes, mas praticantes da palavra, não é? Jesus diz então: bem-aventurados e são minha mãe e meus irmãos aqueles que ouvem e que praticam a palavra de Deus que eu estou compartilhando. Jesus fecha aqui o ciclo da palavra de Deus como centro aqui da discussão. Nós fechamos mais um parágrafo daqui de Lucas capítulo 8. Nós vamos continuar o nosso estudo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.